Olá, olá! Bem-vindos ao Global Eye. Não apenas o que você precisa saber, mas o que você quer saber. Aqui. Eu sou da I24NEWS em inglês. E juntos, vamos dar uma olhada mais ampla e profunda no mundo em que vivemos. Este é o programa de hoje à noite. Vamos lá! Sob blackout. Massacre ou revolução? Baclav lidera de longe ou não lidera? A oposição pode se unir com ou sem ele? A intervenção estrangeira ajuda ou prejudica os levantes? Essa é uma questão difícil. A versão chinesa de liberdade religiosa. Você pode acreditar no que quiser, desde que seja no que eles permitem. Pequim reprime cristãos em reação ao crescimento da geração Z com Jesus. Definitivamente bipartidário. Por que o antissemitismo não se importa nem um pouco com o seu partido? Certo, antes de chegarmos a tudo isso e muito mais, estamos de olho na maior fonte do mundo esta noite. Curdos fogem de Alepo. Últimos combatentes escapam após pressão dos Estados Unidos da América, semana de derramamento de sangue. 12 mortos, dezenas de milhares fugindo. A Turquia planeja intermediar entre Damasco e as forças democráticas sírias, chamando isso de Acordo de Integração com Terroristas, assinado em março. Ainda acumulando poeira, enquanto isso, um Hawkeye russo está levantando poeira com mais de 90 munições americanas em 35 alvos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no sábado, na Síria. Em retaliação pelos 3 americanos mortos em dezembro, eles dizem: isso não é o começo de uma guerra, é uma declaração de vingança. Bem, a vingança foi concedida. Fria, quente ou requentada? Temporada de churrasco infernal na Austrália. 1 morto e 300 casas destruídas. E piora, incêndios já consomem área 2 vezes maior que a Grande Londres. Estados em emergência podem queimar por semanas. Veremos os incêndios continuarem por algum tempo em todo o estado e, novamente, é por isso que ainda não passamos pelo pior desse longo caminho de fogo. Incêndios ameaçam casas e propriedades neste momento. Peço aos vitorianos que fiquem atentos às condições locais. Sim, incêndios, tempestades, tudo junto. O clima extremo virou o novo normal, mãe natureza. Ainda não acabou. Agora falando sobre a estrada de tijolos amarelos. China, Rússia e Irã estão realizando jogos de guerra com a África do Sul. Exercícios navais de uma semana começaram neste fim de semana, com um momento bastante significativo. Uma semana após a campanha americana na Venezuela, Trump cortou o financiamento à África do Sul em fevereiro, acusando-os de apoiar maus atores. A posição diz que está escolhendo laços militares com estados desonestos e sancionados, mas Vitória afirma neutralidade. Pois bem, ser não alinhado não significa estar alinhado com os dois lados, não funciona assim. O Nepal quer sua coroa de volta. O governo interino assumiu depois que um protesto da geração Z impediu o avanço das eleições marcadas para março. Hoje, os apoiadores do rei Absid se reuniram com um novo pedido: não avançar, mas retroceder. O Nacional está no ar. A última e única alternativa para este país é o rei e a monarquia. Somente neste contexto atual e após o movimento da geração Z, é preciso restaurar a monarquia para administrar a situação. Estamos ouvindo você bem. Menos. Shaki King foi forçado a abdicar, e a monarquia foi abolida em 2008, tornando o Nepal uma república. A legenda no boné diz: faça o Nepal real de novo. As penas estão escondendo a captura. Tudo bem, situação dos Estados Unidos da América e Venezuela. É complicado explorar as relações depois de sequestrar o presidente deles. Faz uma semana que os militares capturaram Nadu em seu complexo e o levaram para Nova York por tráfico de drogas. Diplomatas americanos em Caracas neste fim de semana avaliando a reabertura da embaixada. A presidente interina Rodrigues, andando na corda bamba por lá, condena a agressão criminosa, mas diz que a diplomacia é o caminho. Esse lance de amor e ódio é algo para superar ainda no início dos 20 anos. Tudo bem. Uganda, continuação. Ninguém pediu Bobi Wine Museveni, segunda rodada. Quarta-feira, música desafia. O homem de 81 anos presidente, desde 1986 antes reprimiu entre 35 e 59 anos, agora usa jaqueta preta, capacete e gás lacrimogênio. Mesmas chances. Já foi baleado, preso e acusado de traição.
As acusações sempre desaparecem misteriosamente. Bob diz: esta eleição trata de se libertar de alguém que está lá há 40 anos, boa sorte com isso. Eu tenho ajuda, o gelo baby. Milhares marcham depois que um agente federal matou René Good na última quarta-feira, na maior operação de imigração já realizada. 2.000 agentes foram mobilizados e levou apenas um dia para um corpo aparecer. Sexta à noite, confusão, pedras de gelo, policial ferido e 29 presos. Ela deveria ter seu dia no tribunal, ela não deveria ter sido executada. Não é assim que o nosso sistema jurídico funciona. Então, a administração de Trump está andando em uma linha tênue ou está conseguindo exatamente o que queria? Para ser exata, o fim não tão grato de Bob Virgon, aos 78 anos. A longa e estranha jornada agora acabou. O cofundador e lenda faleceu em paz após lutar contra o câncer, com seus pulmões resistindo durante o tratamento. Com o último show na Esfera de Vegas não faz tanto tempo, foram 60 anos moldando o mundo do rock psicodélico. E não só de Woodstock ao Empire State Building, que ficou tie-dye no sábado à noite. Garcia esperou por 30 anos a banda estar de volta, mandando ver no rock seu primeiro batismo. E, aliás, são 2. 20 bebês na Capela Sistina aos domingos, tradição desde Michelangelo. Por que filhos de funcionários do Vaticano, como o Sabulaim, não participam? A celebração do tratamento com água benta marca o dia da festa que relembra o batismo de Jesus no Rio Jordão. Ela foi estabelecida em 1981 por São João Paulo II. O Papa Leão afirma: se comida e roupa são essenciais para viver, a fé é ainda mais. Bem, não diga isso em um domingo de manhã para um monte de crianças, mas sim em uma Black Friday para um monte de compradores famintos. E veja como isso é recebido. E o aperitivo de Hollywood, o Globo de Ouro. É o clube dos grandões esta noite. DiCaprio enfrenta uma batalha após a outra, contra Marty Supreme de Timothée Chalamet, Frankenstein de Del Torre e Jay Kelly de Clooney Sandler. O champanhe vai rolar, isso é certo. Mas não são só os mesmos nomes de sempre. Primeiro troféu de podcast da história. Esse vai ser interessante. Bem, que comece o esquenta pro Oscar desta vez. Provavelmente vão economizar muito no buffet, porque todo mundo está tomando Zempic mesmo. Certo, com toda essa conversa, chegamos ao topo. É hora! E hoje à noite, temos o prazer de receber em nossa conversa Kavisha Rouza, advogada e pesquisadora sênior no Instituto Macdonald-Laurier, porta-voz da Assembleia do Reino do Irã, Ghazeli Chamad, e o ativista curdo Azu Saleh. Obrigada a todos por se juntarem a nós esta noite. Porque o blackout continua e os corpos estão se acumulando. E Bahravi pede tomadas de poder e Trump ameaça ataques. E todos os riscos estão ficando cada vez maiores. E nós nos perguntamos, estamos assistindo a uma revolução ou ela vai morrer na escuridão? Uma frase familiar de uma liderança enfrentando pressão interna crescente, a crise agora atraiu advertências internacionais contundentes. Donald Trump afirmou que acompanha de perto e alertou que, se os massacres continuarem, os Estados Unidos da América podem atacar. O presidente do parlamento do Irã ameaçou retaliação, dizendo que Estados Unidos da América e Israel serão alvos legítimos se o Irã for atacado. Israel mantém alerta máximo e se prepara para possíveis consequências se as tensões resultarem em confronto direto, mas analistas ressaltam que o desfecho é incerto. Um ataque externo que não remova decisivamente o líder supremo Ali Khamenei pode paradoxalmente fortalecer o regime, unindo o país e afastando manifestantes das ruas. Reza Pahlavi, filho do último monarca do Irã, incentiva manifestantes a continuarem nas ruas e confia que Washington está pronto para ajudar. Com a pressão crescendo interna e externamente, surgem duas questões. Os opositores do Ayatollah conseguem se unir? E se o regime cair, o que vem depois? Certo! Então é 1979 ou estamos assistindo a uma revolta morrendo na escuridão? Como sempre, começamos com uma rodada rápida. 30 segundos para cada um expor sua posição inicial sobre o assunto. E a partir daí, continuamos a conversa. Então, Cava Charus, seus 30 segundos começam agora. Por favor, comece.
É bom estar com vocês. Acho que esta revolução tem grandes chances de sucesso. Ah, Mas muito disso vai depender do que o presidente Trump e outros poderes como Israel fizerem. Francamente, sabe, você tem centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas nas ruas. Sendo incrivelmente corajosos, lutando com tudo o que tem, o que não é muito contra um regime que está armado até os dentes e preparado para usar isso. Os manifestantes fazem de tudo para derrubar o regime e confiam nas palavras do presidente Trump, que afirmou que os Estados Unidos da América estão prontos para agir e ajudar caso intervenham. Se isso ajudar, o regime cairá. certo, Joselle Sherman. Você tem 30 segundos para compartilhar seus pensamentos. Obrigada por me receberem. 1979 não foi uma revolução, foi um golpe islamo-marxista que contou com a ajuda de forças externas e tomou o país do Irã à força, substituindo-o por um ayatolá islamista. A ocupação de 2009 foi a primeira oportunidade de um levante internacional para desfazer o que foi feito em 1979, mas isso parou por causa das forças ocidentais. As forças ocidentais não responderam aos apelos do povo iraniano por libertação. Espero que agora vejamos uma nação se erguer e retomar seu país, pedindo ajuda às forças internacionais. Por último, mas não menos importante, Sushala, quais são seus pensamentos? Sim, na minha opinião, nenhum dos dois. Em 1979 havia uma ampla unidade entre todas as forças antimonarquistas, algo que claramente não vemos na oposição de hoje. Em 2009, no Movimento Verde, as reivindicações eram reformistas, com slogans como "Onde está meu voto?". O que vemos hoje é muito diferente. Os slogans são muito mais radicais, os protestos são mais amplos e atravessam toda a sociedade. Acredito que isso é uma continuação do movimento Jina ou Mulher, Vida, Liberdade, iniciado no Kurdistão e que transformou a resistência no Irã. Senhoras e senhores, fiquem à vontade para participar da conversa. A partir deste ponto, mais adiante na nossa conversa, vamos falar sobre a intervenção ou assistência estrangeira neste caso. Mas vamos começar pelo cenário doméstico, a repressão em si. Por que não conseguimos saber o que ocorre nos apagões? Existe a possibilidade de o regime estar perdendo o controle ou criando uma desculpa, por assim dizer, para que o IRGC cometa um massacre, Sr. Charous. Bem, O IRGC está cometendo um massacre. Não podemos ver muito. Mas as poucas informações que conseguem vazar pelo Starlink e outras fontes como essa nos mostram cenas horríveis de milhares de assassinatos. É difícil verificar números exatos agora, mas com base no histórico do regime e nas informações disponíveis, sabemos algumas coisas. As poucas informações que estamos reunindo indicam que estamos vendo uma horrenda violação dos direitos humanos acontecendo diante dos nossos olhos. então, nesse sentido, Joseph Sharmad não está colocando a culpa. Mas, obviamente, estamos vendo apelos de Pahlavi, apelos que antecederam o massacre. Estamos vendo isso acontecendo no local. Então, liderar uma revolução de Maryland ou colocar pessoas em risco enquanto está em segurança? Sabe, é uma pergunta que precisa ser feita. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas deixe-me explicar o que está acontecendo dentro do Irã. Como já explicamos antes, essa ocupação acontece desde 1979, então é uma ocupação de 47 anos, uma revolta após a outra, como acabou de ser explicado, uma construída sobre a outra. Então isso não é algo que vem de fora, feito de fora. Esse é o povo iraniano se levantando junto, mas é organizado em coordenação com o exterior. Toda revolução tem seus Jean Moulins internos, liderando a revolução de dentro, e tem os objetivos externos que estão coordenando com o interior. O príncipe herdeiro e a oposição estão formando uma coalizão, enquanto fora disso, o governo e as forças de transição são liderados pelo príncipe Reza Pahlavi. Eles falam nas ruas para a oposição do lado de fora. Para ter uma representante com quem as nações ocidentais possam conversar, possam recorrer e agora possam verificar e coordenar o que está acontecendo dentro das ruas. Isso não é espontâneo. As pessoas não acordaram um dia e pensaram, vamos gritar por Reza Pahlavi. Mas isso é coordenado desde o ano passado e se baseia nas revoluções anteriores. Então essa é a vontade de todo o povo iraniano. Mas isso também precisa ser gerenciado de fora? Então é orgânico, porém controlado externamente. Senhor Sala, o que acha? Por favor, permita-me discordar. Esses protestos não começaram por um chamado de Reza Pahlavi, nem continuam por causa dele. Eles já estão acontecendo há mais de 2 semanas. Enquanto ele vai chamar, o chamado dele foi feito há apenas alguns dias. Isso não é novidade.
Ele já fez chamados semelhantes e lançou várias campanhas no passado, incluindo a campanha Eu Dou Meu Mandato, e nenhuma delas jamais recebeu apoio público significativo. O que estamos vendo agora é uma campanha impulsionada pela mídia que o amplifica, e seus apoiadores circulam seletivamente certas imagens e filtram outras. Não acho que isso reflita a realidade local. Então, que aproveitador do movimento de protesto orgânico? É isso que você está sugerindo? Senhor Salah. Sim, você sabe, diferente dos protestos de 2018, 2019 ou outros movimentos de liberdade das mulheres, o perigo hoje é a tentativa de ignorar a diversidade do Irã e valorizar um levante popular em favor de um indivíduo ou corrente política. Essa abordagem cria ceticismo entre as forças sociais e enfraquece o movimento, eu acredito, aumentando o risco de que os protestos percam o rumo sem alcançar resultados reais. Precisamos enxergar a realidade no local. Senhorita Chamad, está claro que você discorda. Desculpe, não sei se era para mim, mas vou tentar. Sim. Se me permite, meio que me coloco entre seus dois outros convidados. Quero dizer, acho que minha opinião é que a resposta está em algum lugar no meio. É verdade que os protestos começaram antes do Sr. Pavlev convocar as pessoas às ruas, mas acho difícil negar isso. Quando ele fez esse chamado, sabe, os números aumentaram. Muitos. Então, com certeza, sabe, ele tem sido uma peça importante em tudo isso, não quero negar isso. Mas acho que também é importante notar que a ideia de que ele é meio que essa figura única que todos aceitam como o líder central disso, acho que isso é contestado. Certamente, há muitas pessoas nas ruas gritando o nome dele, e há muitas pessoas que realmente o aceitam como líder. Mas existem, por exemplo, comunidades étnicas, como a comunidade curda, por exemplo, que eu acho que contestariam muito isso. Acredito que outros discordam sobre o futuro do Irã e contestariam sua posição. Isso não diminui a importância dele, mas não acho que ele necessariamente represente todos os grupos que existem por aí. Senhorita Shirmad, por favor, dê sua opinião. Deixe-me voltar ao verão passado, quando tivemos algo acontecendo que foi muito pouco noticiado. Em Munique, a maior coalizão de todas as forças de oposição foi convocada e se reuniu sob a liderança do príncipe herdeiro. Isso significa que, nesses 47 anos, nunca vimos uma coalizão que tivesse representantes de todas as comunidades étnicas, de todas as partes da coalizão, de todos os ângulos políticos, de todas as religiões, de todas as províncias. Dentro do Irã, todos se uniram sob 3 princípios. Não se trata de decidir sobre monarquia ou não monarquia, ou sobre esta ou aquela direção. Isso era para unir todos, ter uma liderança única, uma liderança de transição que irá guiar de fora, junto, em coordenação com o interior. Isso foi mostrado no verão passado. Agora nada é espontâneo. Algo mudou de repente e começaram a gritar Pahlavi. Isso é o resultado da formação de uma coalizão. E desculpe, cada convidado daquela coalizão tem uma base no Irã. Nos últimos meses, convocaram essa base e afirmaram: esta é sua representação. Porque nos últimos anos o povo do Irã fez o que vimos nas ruas. Eles estão unidos contra o regime. Eles nos chamaram, que estamos do lado de fora, para nos unirmos, para termos uma instituição, para termos uma representante. Isso é necessário para que as potências ocidentais possam se comunicar e liderar a transição. Isso é inegável, pois ouvimos os gritos por Pahlavi. Não se trata de determinar qual será o futuro do Irã. Trata-se de uma cooperação entre o interior e o exterior. E uma liderança funcionando como um governo de transição enquanto nos conduz daqui para a liberdade, após a liberdade. Foi isso que todos concordaram quando estávamos em Munique. Haverá eleições, haverá um sistema secular. Todas as comunidades étnicas do Irã estarão representadas. Isso é para o futuro do país. Estamos na fase inicial, com liderança de transição que exige representação externa, de onde surgem as oportunidades. Isso não é espontâneo. Não depende da minha ou da sua opinião. Estes são fatos. Com todo respeito, se me permite acrescentar. Uma das principais oportunidades do grupo Pahlavi, que se ouve muito e é repetida pela esposa do Sr. Pahlavi. Muitos conselheiros dele apoiam a morte de vários grupos, inclusive da esquerda. Acho que não é verdade que ele represente todos os grupos ou que o encontro de Munique envolveu todos eles. Acho que muitos contestariam ter sido representados nesse encontro.
Da mesma forma, acho que se você prestar atenção novamente nas palavras que o Senhor Pahlavi, não tanto o próprio Senhor Pahlavi, mas seus conselheiros e pessoas próximas a ele dizem, quando alguém de minoria étnica pede mais autonomia ou federalismo, é visto como separatista e acaba sem representação. Então eu acho que, mais uma vez, Munique foi um grande espetáculo, foi um esforço para mostrar unidade, mas eu acho que muitas vozes ficaram meio que de fora desse encontro. Francamente, a realidade é diferente, porque se você tem representação lá, tínhamos curdos lá, tínhamos pessoas de esquerda lá, tínhamos eu lá. Quem é a ligação entre a esquerda e a direita lá? Então, isso é o primeiro ponto. Os fatos mostram o contrário. Em todos os grupos, temos vozes destrutivas que estão sendo ouvidas. Infelizmente, elas existem, mas não representam as massas que tenho. Em tudo o que eu faço, há multidões de pessoas vindo tentar me difamar os movimentos, difamar isso. Agora não é o momento de discutir nada disso, porque o povo do Irã está nas ruas durante um apagão sendo massacrado. Nós não temos tempo para discutir ou para encontrar uma liderança diferente. Essa é a que se formou agora. Essa é a que podemos usar neste momento. Tivemos 47 anos para formar qualquer outra alternativa. Essas são todas as pessoas que temos lá dentro. você não pode dizer que isso representa todos. Quando alguém desafia sua opinião, silencia as pessoas. Essa não é uma forma justa de conduzir o debate. Senhor Chala, por favor, dê sua opinião. Sim, o quê? Na minha opinião, como curdo, o que estamos vendo em alguns meios de comunicação em persa no exterior é a promoção de um chamado Salvador, como você vê nesta conversa também. Mas liderança e Salvador não são a mesma coisa. Liderança é necessária, Salvador não. Dizemos que ele é nosso Salvador. Deixe ele conduzir, então. Eu não conheço o governo. Então podemos falar sobre secularismo, sobre todos esses fatos, mas infelizmente nenhuma sociedade precisa de SABR e a história mostra que o modelo SABR muitas vezes é perigoso. Nós vimos vários casos na história. O Irã é uma sociedade diversa, como mencionado, e essa diversidade torna a liderança coletiva muito mais realista do que um único líder individual. Então, a ideia de que todo movimento precisa, talvez, de uma figura no topo que lidere o movimento, eu acho que essa é uma visão muito clássica dos movimentos. E como vemos no processo, as últimas décadas mostraram que movimentos com liderança coletiva ou sem líderes no Irã ainda conseguem mobilizar milhões e desafiar seriamente. Ainda assim, há a questão do impulso. Creio que a senhorita Germad está tentando insistir em não deslegitimar o simples debate sobre o futuro tipo de liderança. Mas não agora. Talvez quando houver um novo impulso significativo sobre o regime atual, como não víamos há tempos. Com certeza, 100% se me permite. Quero comentar, já que há um apagão de internet e milhões estão nas ruas, enquanto o regime usa armamento militar para massacrar o povo iraniano, mais milhões seguem nas ruas. Em todo o Irã, cada etnia e região está se levantando pelo país. Enquanto o príncipe herdeiro convocava o povo do Irã, partidos curdos também faziam o mesmo. É coincidência ou coordenação? Isso deve ser debatido. Mas não podemos dizer que o povo do Irã não está unido, não podemos dizer que a oposição não está unida. O que está acontecendo... Isso é possível ou fantasia? Já está acontecendo, como você pode ver, apesar de nossos colegas insistirem no que querem ver. Por causa de uma pequena minoria de pessoas que estão tentando destruir a unidade novamente, não é uma pessoa representando uma coalizão que foi formada. Você pode voltar para Munique e pode ver 100 representantes de todas as partes do Irã estando lá. Isso não pode mais ser negado. Você pode ter mais pessoas nelas, pode torná-las maiores, todas nós podemos participar, mas isso é algo que está acontecendo. O mais importante agora, enquanto conversamos em Washington, é que forças do regime islâmico pressionam por um acordo. É uma loucura. O presidente Trump está meio que ignorando isso neste momento. Senhor Shiroz, no breve tempo que nos resta antes de fazermos uma pequena pausa, seu comentário final sobre esse assunto? Eu só acho que isso é um pouco sufocante. E digo isso com todo respeito ao seu convidado, que seus telespectadores devem saber que é meu amigo e eu o tenho em alta estima. Não acho justo colocar o debate assim, dizendo que há só um líder. Quando alguém questiona e afirma que há várias opiniões não representadas, dizem há pessoas nas ruas agora. Isto é o que ela teve para comer hoje.
Ela tem uma panela com água e trigo. Meu pai foi morto pelos nazistas. E eu fiquei órfã. Eu não sabia. Oh, Deus, agora... No frio, na noite com fome, eu rezo por comida ao Deus do nunca saber. Ligue para 80059858443. Acabamos de terminar de revistar todos os carros que as pessoas evacuaram. É isso que se faz. Em caso de desastre. Não há tempo para pensar, cada segundo, cada movimento, quero dizer, é a diferença entre a vida e a morte. Na United, Azala, é para isso que treinamos. Este é um exercício de incidente com múltiplas vítimas, um treinamento para cenários de emergência onde os feridos superam o número de socorristas disponíveis. Não é real, mas aqui se formam salvadores de vidas para ataques terroristas, foguetes, desastres naturais ou desabamentos de prédios. Praticamos e nos preparamos porque quando é real não há segundas chances. Por favor, ajude. Os Estados Unidos continuam preparados para responder a qualquer situação, a qualquer momento, em qualquer lugar. Certo. Bem-vindos de volta à cúpula. Trump está dizendo que está pronto para agir. Será que ele vai? Será que não vai? E se for, será que vai sair pela culatra? Antes de seguirmos, vamos ouvir um trecho. Então o Irã está com grandes problemas. Parece para mim que o povo está tomando certas cidades que ninguém achava que seria possível há apenas algumas semanas. Estamos acompanhando a situação com muito cuidado. Eu já disse de forma bem clara que, se eles começarem a matar pessoas como fizeram no passado, nós vamos intervir. Vamos atingi-los com força onde dói, sem enviar tropas, mas atingindo-os muito forte onde importa. Certo, vamos começar com outra rodada rápida e continuar a conversa a partir daí. A intervenção estrangeira salva revoluções, ou melhor, esta especificamente, ou as destrói. Saleh, assuma-se a liderança. Seus 30 segundos começam agora. Obrigado. Acho difícil prever resultados, pois nunca passamos por situação totalmente comparável, mas há padrões claros a observar. Há 47 anos, sempre que há protestos, o regime iraniano culpa imediatamente inimigos estrangeiros, principalmente Estados Unidos e Israel. Os manifestantes que são presos geralmente são acusados de moharebeh, em persa, que significa travar guerra contra Deus ou agir contra a segurança nacional. Não. Você pode terminar a frase, claro, Kay. Ok, ótimo, mas em todos os casos. Mas é por isso que a interferência estrangeira pode fortalecer a narrativa do regime e facilitar a repressão. Mas também há outro lado. Dependendo do tipo e escala do envolvimento estrangeiro, isso também pode enfraquecer o regime. Senhor Saleh, estamos continuando a conversa. Só estamos encerrando a primeira rodada de ideias. Kavi Charous, qual a sua opinião? Pessoalmente, eu apoiaria uma intervenção estrangeira nesse caso. Sabe, muitas pessoas, eu diria, que estão nas ruas hoje saíram com esse entendimento. Após o tweet do presidente Trump afirmando que os Estados Unidos estão prontos para agir, eles foram às ruas acreditando no apoio americano. Acredito que se os Estados Unidos não se envolverem, será uma grande traição. Eles têm formas melhores de agir e deveriam focar no aparato repressivo do regime. E isso pode realmente oferecer uma ajuda tremenda às pessoas que estão arriscando suas vidas pela liberdade. Por fim, Gisela Sharmad, quais são seus pensamentos? Primeiro, precisamos corrigir o termo, intervenção estrangeira. O que o povo do Irã está pedindo é que a comunidade internacional intervenha e os ajude. Isso não é intervenção estrangeira. Intervenção estrangeira foi o que o regime islâmico dos ayatollahs fez ao intervir na Síria, no regime Assad. Eles intervieram nos assuntos de Israel, com o Hamas sendo instalado lá, intervieram nos assuntos do Líbano, com o Hezbollah estando lá, e intervieram no Iêmen, com os Houthis lá. Eles influenciaram governos ocidentais, infiltrando-se em universidades e no poder. Isso é intervenção, mas o povo do Irã pede ajuda. Sim, e a terminologia é fundamental nesse aspecto. Então, por favor, sintam-se à vontade para retomar a conversa a partir deste ponto. Bem, de forma semelhante à minha pergunta da rodada anterior. Aviso de sexta-feira, massacre de sábado. As declarações de Trump estão encorajando os manifestantes ou apenas dando ao regime uma desculpa?
entre aspas, para matar o Sr. Charles? Sinceramente, nunca achei que a República Islâmica precisasse de desculpa para matar. Nunca entendi esse argumento. Diz que, se Estados Unidos da América ou Israel ajudarem os manifestantes, o regime terá uma desculpa. O regime está satisfeito em matar manifestantes e iranianos inocentes há 46 anos e continuará assim. Precisamos de ajuda agora. Sr. Saleh, como esse apoio ou assistência deveria ser sem ameaça, sem colocar em risco a causa da questão? Exatamente, eu concordo. Na minha opinião, uma intervenção estrangeira em grande escala, se enfraquecer a capacidade militar e de repressão do regime, pode ajudar a apoiar o protesto do povo. O que ouvimos hoje dos líderes mundiais, especialmente nos Estados Unidos, é principalmente apoio verbal. Se esse apoio não for seguido de ações concretas, ele se torna, na verdade, contraproducente. Na realidade, a retórica vazia só reforça a narrativa do regime e dá uma justificativa para intensificar a repressão. Sr. Ahmad, que tipo de assistência seria útil? O que poderia correr o risco de ser contraproducente? O mais importante agora é um posicionamento moral claro em apoio ao povo iraniano. Vimos o impacto de um único tweet do presidente Trump. Isso encorajou o povo, ameaçou o regime e uniu as forças neste momento. Então, imagine o que aconteceria se o presidente Trump realmente se dirigisse ao povo iraniano com um discurso direto do Salão Oval. Então, antes de entrarmos na questão de que tipo de intervenção deve ser militar ou não militar, isso é algo que vimos na história, nos maiores momentos históricos, quando o líder do mundo livre fala diretamente ao povo. Isso muda o foco, isso desencadeia um efeito dominó, do qual todas as outras intervenções posteriores vão seguir. Isso não precisa de aprovação do Congresso, isso não precisa de nada acontecendo, não precisamos de tropas em solo. É só um discurso do presidente Trump ao povo do Irã. Veremos o que acontece depois. Sr. Charles, sabe, você pode odiar o regime e se opor a ataques militares dos Estados Unidos da América. Pode querer uma mudança de regime e rejeitar soluções impostas pelo Ocidente. Então, neste debate, você realmente pode sustentar as duas coisas. Ou, novamente, não é o momento para isso? Acho que é uma posição que teoricamente pode ser sustentada. Manter. Mas com base na situação no local. Sabe, você tem centenas de milhares de pessoas que estão simplesmente sendo alvejadas com balas reais. A nuance não importa. A nuance agora não importa. Essas pessoas pedem e precisam de ajuda, e o mundo livre deve ajudá-las. Podemos debater teoricamente sobre isso em outro momento. Então, Sr. Cell, voltando ao que você sugeriu, existem diferentes níveis de apoio, por assim dizer, ou diferentes graus de apoio, então apoio não violento. Por exemplo, sanções cibernéticas ao Starlink que podem ser impostas de imediato, antes mesmo de uma decisão de agir totalmente. Exatamente. O apoio não deve se limitar apenas a medidas militares. Acredito que países que não estão diretamente envolvidos militarmente ainda têm ferramentas poderosas à sua disposição. Fechar, por exemplo, as embaixadas do regime, congelar os ativos de altos funcionários e fornecer comunicação, como você disse, Starlink e equipamentos eletrónicos. Assim, as pessoas podem permanecer conectadas com o mundo exterior. E, se necessário, as pessoas também devem ser capacitadas para se defender. Como Kurt, sei que nesse contexto cooperar com forças ou partidos curdos no Kurdistão, que têm estruturas militares organizadas e treinadas, pode ser especialmente eficaz. Senhor. Ahmad, voltando ao que dissemos antes, é por isso que é essencial neste momento ter uma liderança fora do Irã. A liderança durante a transição é determinada pelo povo no local após essa fase, quando o Irã for libertado. Tudo o que meus colegas trouxeram, todas as opiniões deles e tudo mais será decidido depois. Haverá tempo suficiente depois. Diante da urgência e do uso de força militar pelo regime para massacrar o povo do Irã, são necessárias ações imediatas. Por isso é importante entender que nossos adversários não estão só assistindo. O regime, neste momento, está atacando e tem seus grupos de lobby dentro de Washington tentando conseguir um acordo para se salvar. Assim como outras forças, como o MSC, que é outro grupo terrorista islamo-marxista, atuando em Washington neste momento. Essa é a única razão e uma das razões mais importantes pelas quais precisamos de uma liderança. Com quem a administração Trump possa conversar, com quem Bibi Netanyahu possa conversar.
que una tudo isso, seja representativa pelo povo do Irã e possa conduzir isso até o momento da libertação, após a libertação. Todas as forças focarão nas eleições. Não lideramos agora e ainda não recuperamos o país. Tudo isso pode ocorrer neste momento. Como dissemos, precisamos da comunidade internacional, incluindo o presidente Trump, incluindo Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro, incluindo os países europeus, para se posicionarem e enxergarem isso. Crimes contra a humanidade estão acontecendo no Irã. Eles têm uma responsabilidade, um dever de intervir com tudo o que têm e liderar o povo do Irã rumo à sua libertação, ajudá-los, apoiá-los até a libertação. Isso não é uma mudança de regime imposta por estrangeiros ou levar democracia a um país, mas sim a libertação de uma nação apoiada pelo povo e por responsáveis externos. Kaver Sharoz, suas considerações finais retomam o tema. Concordo com muito do que meus colegas disseram. Acho que o povo iraniano não está pedindo que alguém imponha democracia a eles. Isso não é o Iraque em 2003 nem a Líbia. É um povo que luta por democracia há mais de um século. Eles estão muito próximos e precisam do apoio internacional, de assistência imediata e depois de ajuda a longo prazo para construir um Estado democrático. Kaver Sharoz, Gisele Sharmad Assuzali, muito obrigada por estarem conosco hoje à noite. Realmente tempos cruciais para o futuro do Irã, para o restante da região e do mundo. Se me permitem, muito obrigada pelo tempo e pelas reflexões de vocês esta noite. Agradecemos por estarem conosco e por facilitarem essa conversa. Muito, muito obrigada por isso. Agora vamos mudar o foco e colocar os holofotes nessas histórias. Vamos lá! Certo, conferindo as coisas antes de ficarmos sérias de novo. Adeus anjos de neve. Olá robôs de neve. De corridas de trenó a batalhas de bolas de neve. Não voos. Ainda não. Robôs dominaram as pistas de gelo no nordeste da China neste fim de semana, tornando a paisagem uma arena de alta tecnologia e testando força, equilíbrio e resistência ao frio. O que vem a seguir? Tomar lates de abóbora e assar biscoitos? Antes disso, vamos conferir. Robôs dominaram o gelo no nordeste da China neste fim de semana. A primeira Jing Robot Ice and Snow Fund iniciou-se na área cênica nacional Jingyuetan, em Changchun. Um campo de testes de alta tecnologia foi criado no inverno, onde 25 equipes de universidades e empresas trouxeram robôs bípedes, cães robôs e braços colaborativos, todos feitos para atuar no frio. Estamos no nível técnico. No nível técnico, ambientes de neve e gelo representam um cenário de aplicação crucial para nossos robôs. Devemos realizar pesquisas sincronizadas para esse cenário. A competição contou com corridas de puxar trenó, desafios de arremesso de bolas de neve, corridas de trenó e eventos de mini-esqui, colocando as máquinas à prova para demonstrar equilíbrio, velocidade, coordenação e potência de reboque em terrenos gelados. Misturando espetáculo e teste de resistência, o evento mostra como robôs podem atuar em ambientes extremos no futuro. Da resposta a desastres à pesquisa polar em Changchun, o inverno foi campo de provas, não uma barreira. De volta à alta realidade. Antes vivia nas sombras. Agora é Shantang fora das sinagogas, anúncio de plataforma nas notícias a cabo e está sentado no gabinete do prefeito. Até Hali Sefer lidera o Conselho Democrático Judaico da América, combatendo o ódio aos judeus, tanto na esquerda quanto na direita. Porque o antissemitismo simplesmente não se importa com o seu registro de eleitor. Ele é definitivamente bipartidário. Senhora Sefer, obrigada por estar conosco hoje para debater um tema ainda tão atual. Como sempre, na falta de uma expressão melhor, como o antissemitismo virou um amuleto labobu no chaveiro de todo mundo? Bem, realmente é um tema atual, porque no último dia vimos o que parece ser mais um ato horrível de antissemitismo em nosso país. Após o incêndio e a profanação de uma sinagoga histórica em Jackson, Mississippi, vale lembrar que ela já havia sido bombardeada pela Ku Klux Klan em 1967, apenas demonstrando que o antissemitismo de fato está aumentando nos Estados Unidos. E incidentes como esse, como o que vimos em Washington, Distrito de Colômbia, no Colorado, até mesmo na Pensilvânia no ano passado. Isso realmente destaca que a questão não é sobre direita ou esquerda, é sobre o que é certo ou errado.
E o antissemitismo, onde quer que surja, está errado. E nossos representantes eleitos de ambos os lados devem tomar medidas significativas para combatê-lo. Antes de analisarmos o sistema como um todo, precisamos conversar. Mondani, sabe, ele diz que vai proteger os judeus de Nova York, mas se recusa a condenar a retórica que os ameaça. No primeiro dia, ele revogou a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a memória do Holocausto. Então, não é mais uma questão de campanha. Qual é o rumo disso? Já dissemos repetidamente que discordamos do prefeito Mamdani em questões importantes como Israel, e estamos desapontadas em vê-lo revogar algumas ordens executivas em seu primeiro dia no cargo, especificamente aquelas relacionadas ao antissemitismo e ao boicote, desinvestimento e sanções. Mas, ao mesmo tempo, naquele mesmo dia, ele emitiu uma ordem executiva mantendo o gabinete do prefeito para combater o antissemitismo. E ele orientou o comissário de polícia a fornecer orientações claras para a proteção dos locais de culto. Ele também afirmou recentemente que o protesto na sinagoga no Queens, na semana passada, glorificando o Hamas, estava errado e que não há lugar para isso em Nova York. E então ele esclareceu que manifestações de apoio ao terrorismo não têm lugar na cidade. Vimos vários representantes eleitos ecoarem esse mesmo sentimento e, sinceramente, ficamos felizes em ver isso. Muitos condenam fortemente a glorificação de uma organização terrorista que cometeu o pior massacre do povo judeu desde o Holocausto. Isso não deveria ser difícil de fazer. Mamdani também promete ampliar o financiamento para combater crimes de ódio, incluindo o antissemitismo, em 800. Então vamos julgá-lo pelo que ele faz, pelo seu histórico. Hoje é o 11º dia dele no cargo. Vamos julgá-lo pelo que ele faz. Para proteger a maior comunidade judaica de qualquer cidade do mundo? Então, senhorita Selfer, a versão da esquerda é que o antisionismo não é antissemitismo. A versão da direita é a negação do Holocausto. Só estou fazendo perguntas difíceis. Ambos normalizam o ódio disfarçando-o de outra coisa. Nas eleições de 2026, a segurança dos judeus ainda é tema ou ambos os partidos já a descartaram? Acho que certamente ainda está em pauta. Na forma de extremismo em nosso país, que realmente se tornou algo normalizado. Mas não o antissemitismo em si. Bem, a questão acho que é importante considerar. Existe antissemitismo em ambos os partidos. E agora também vimos a manifestação do antisionismo em formas de violência também. E isso é inconcebível e deve ser denunciado. Mas há uma diferença fundamental entre os dois partidos da direita. Há vozes antissemitas que não são só barulhentas, mas também presentes, mas que têm sido consistentemente aceitas, toleradas e até abraçadas no topo, especificamente pelo nosso presidente e vice-presidente. E aí está a diferença. Politicamente, você sabe, o antissemitismo, venha de onde vier, está errado, mas foi normalizado pelo presidente dos Estados Unidos da América. Vimos isso nas campanhas de Donald Trump para presidente. Ele repetidamente denegriu a maioria dos judeus americanos. Ele não quis condenar a supremacia branca. Vimos isso no primeiro dia do mandato dele, quando ele perdoou mais de 1.500 extremistas. Agora vemos esses extremistas em nosso país se sentindo encorajados. Alguns deles voltaram ao Capitólio na semana passada, 6 de janeiro. Alguns deles acabaram voltando para a cadeia. E vemos isso com pessoas-chave com quem Donald Trump se cercou também, incluindo pelo menos uma que declarou ter uma tendência nazista. O Senado nem sequer votou sua confirmação, mas a Casa Branca o promoveu. Então, estamos realmente preocupadas que há vozes importantes ao redor do presidente, incluindo o vice-presidente, que aceitaram e abraçaram o extremismo de direita, que virou essencial para o movimento Make America Great Again e o Partido Republicano. E quando se trata do presidente, se eu voltar à nossa conversa sobre Mamdani, pois julgando pelas ações, o apoio dele a Israel no último ano, eu acho, não pode ser minimizado de forma alguma. Senhora Selfer, o que diria aos eleitores judeus e ao júri americano, democratas ou republicanos, que hoje se sentem sem representação política? Bem, eu não acredito que ninguém deva se sentir politicamente sem lar.
Existe um partido que continua apoiando os judeus americanos em uma ampla variedade de questões importantes para a nossa comunidade, incluindo a defesa da nossa democracia, já que esta Casa Branca ataca constantemente nossas liberdades e direitos, e incluindo os esforços para combater o perigo do extremismo de direita e do antissemitismo que cresceram sob esta Casa Branca. Então, as pessoas não devem se sentir politicamente sem lar. E estou profundamente preocupada tanto com o presidente quanto com a vice-presidente, que é o futuro do partido deles. Total aceitação do perigo desse insidioso extremismo de direita que inclui o antissemitismo. Senhorita Hallie Seufertel, do Conselho Democrático Judaico da América, muito obrigada por dedicar seu tempo para conversar conosco esta noite. Infelizmente, como foi dito, é um tema muito atual hoje em dia e sempre continuará sendo. Muito obrigada por isso, senhorita Seufer. Muito obrigada mesmo. Ela quer ser a sua única e exclusiva versão da liberdade religiosa de Xi. Você pode acreditar no que quiser, desde que o que você queira acreditar esteja em Xi. A China está demolindo igrejas com tratores e arrastando pastores da cama às 3 da manhã, e dizendo a 160 milhões de cristãos que só podem adorar se pendurar em Xi. O retrato dela está ao lado de Jesus. E agora damos as boas-vindas a Louis Xin, estilista e defensora dos direitos humanos. Às vezes, isso se combina, não é? Obrigada por se juntar a nós. Infelizmente, estamos acostumadas à perseguição contra minorias religiosas, mas não de cristãos nessa proporção. Como isso se compara? Muito obrigada por me receber. Quando se trata da perseguição às comunidades cristãs na China, é um controle mais amplo da identidade e do discurso. E é mais sobre a comunidade chinesa. O Partido Comunista Chinês realmente quer ter um controle total sobre sua ideologia, sobre o que significa ser chinês, o que significa ser cidadão da China, e, infelizmente, a ideologia religiosa faz parte disso para eles. Quem não está alinhado ou não está sob controle de acordo com o partido tem sido perseguido. Então, se entendi certo, a repressão de Pequim é uma reação de pânico por perder os jovens para Jesus ou pela busca de identidade? De modo geral, essa não é a primeira vez que isso acontece. Nós vimos o que foi feito com os tibetanos, vimos ao longo dos anos a perseguição à comunidade muçulmana uigur em Xinjiang, a região uigur, e lá temos mais de 1 a 2 milhões de muçulmanos uigures, colocando em campos de concentração, e eles chamaram de campos de reeducação, onde estão removendo completamente sua cultura, sua língua, e, de certa forma, basicamente para impedir qualquer ideologia ou identidade que se sobreponha à identidade chinesa mais ampla do país. Essas informações sobre a repressão chegam ao público chinês ou só a observadores nos Estados Unidos da América e no exterior? E se chega, eles se importam? A China é enorme. Enorme. País, e se pensar bem, lembra mais o continente de um império. É mais fácil, pois temos 56 grupos étnicos diferentes. E as pessoas que vivem em um lado da China muitas vezes nunca foram para o outro lado ou para outras partes, eu mesma inclusa. E quando se trata de informação é muito difícil na China por causa da censura muito rígida, tanto com o firewall quanto depois da Covid. Também existe uma atmosfera diferente, onde muitos cidadãos chineses sentiram esse racismo e sentimento anti-China. O tratamento no exterior fez muitos se sentirem pressionados. Tudo que é anti-China é visto como ataque aos chineses e considerado propaganda ocidental. Então você tem tanto a propaganda chinesa, onde há muitos vídeos de propaganda feitos dizendo que tudo está ótimo na região uigur, que as pessoas dançam e estão fazendo comida. E você vê muitos influenciadores internacionais viajando para a região para fazer vídeos turísticos e tudo parece maravilhoso. Então fica muito mais fácil insistir nisso. Isso é apenas uma propaganda ocidental espalhada principalmente pelos Estados Unidos e outros aliados dos Estados Unidos da América. Certo? Então, às vezes, a crítica internacional não leva a uma ação. É vista apenas como uma forma de enfraquecer o regime. Até mesmo pelos próprios chineses.
Exatamente. E eu acho que com uma nova geração, muitas pessoas estão usando VPN, então elas conseguem acessar muito mais informações. E a nova geração de chineses viaja bastante, então eles já viram diferentes tipos de informações. É simplesmente uma geração diferente. Exatamente, exatamente. E ainda assim, eu acho que muitos sentem muito orgulho de ver a China passando de um país em desenvolvimento para uma superpotência global. Então, eu acho que, inclusive nós que estamos na diáspora, sentimos esse orgulho do que a China se tornou. Mas eu também sinto uma culpa imensa. E tristeza. A necessidade ou o desejo de mudança não significa apagar todo o legado existente. Precisamos sustentar isso. Essa visão complexa da realidade, para sustentá-la lado a lado. Luiz Shen, muito obrigada por estar conosco, por compartilhar sua visão sobre isso. Obrigada. Muito obrigada por me receberem. Obrigada, tudo certo. E antes de nos despedirmos, vamos respirar um pouco. Da sala de estar ao almoço, sua árvore de Natal teve seu momento, com luzes piscando e enfeites perfeitamente colocados, e aquela estrela no topo. Agora é a vez das cabras. Fazendas pelo país recolhem árvores de Natal descartadas para alimentar cabras, ovelhas e alpacas. Aparentemente, as agulhas de pinheiro são o equivalente, em Bornéu, a uma salada com estrela Michelin. Então essas máquinas de reciclagem de 4 patas estão vivendo o melhor da vida, mastigando agulhas de pinheiro cheias de vitamina C. Sua árvore te trouxe alegria em dezembro. Agora ela está trazendo alegria para as cabras em janeiro. O ciclo da vida, pessoal, é isso por hoje. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigada por nos acompanhar. Vamos deixar vocês com as cabras. Tenham uma ótima noite.